Escola do Aprendizado, a formação de estratégia como um processo emergente. Retirada do livro Safari de Estratégia, de Mintzberg. Criado por Alisson de Castro, Nicolas Camargo e Wanderson Sertnarski. A Escola do Aprendizado traz algumas questões fundamentais que vão ajudar no entendimento do que ela quer expor. Quem é realmente o responsável pela estratégia organizacional? A Escola do Aprendizado tenta tirar o foco da formação estratégica de uma única pessoa ou grupo. Ela mostra que a estratégia pode ser formada por qualquer indivíduo dentro da organização. Onde na organização ocorre a formação da estratégia? A estratégia pode ser desenvolvida em qualquer setor da organização, basta haver uma necessidade para a realização da mesma. Até que ponto o processo pode ser deliberado e consciente? O livro traz o dado de que mesmo nas organizações onde a estratégia é formada com antecedência, em apenas 10% dos casos ela é realmente implementada. Sendo assim, uma estratégia deliberada pode não ser a melhor opção. Formação versus formulação. Formação é a criação de uma estratégia bem elaborada, com passos bem definidos a serem seguidos, enquanto a formulação é a implantação da estratégia sem necessariamente estar bem definida. Para uma melhor compreensão da diferença entre elas, o livro dá o exemplo da abelha e da mosca, presas em um recipiente de vidro. Coloca-se um fundo virado para a luz, a abelha voará sempre em direção à luz, ficando presa, enquanto a mosca voa aleatoriamente e em algum momento ela conseguirá se soltar. Um exemplo simples do que é formação e formulação, pois enquanto a abelha age de forma estratégica bem definida, ir em direção à luz, o método de formação, a mosca simplesmente voa em qualquer direção, nenhuma estratégia definida, um método da formulação. Emergência de modelo de aprendizagem. A escola da aprendizagem nos explica que a formulação da estratégia se dá por um processo participativo, ou seja, qualquer pessoa em qualquer parte da organização pode contribuir com o todo da estratégia. Sendo assim, a aprendizagem pode seguir por duas linhas de execução diferentes. O primeiro é incrementalismo desarticulado, que foca na solução de problemas apenas quando eles aparecem. Não tenta traçar uma meta nem aproveitar oportunidades. O segundo, o incrementalismo lógico, busca integrar todos os sistemas da empresa e identificar um padrão que será seguido por todos os setores. Empreendimento estratégico. O empreendimento estratégico nos diz que o movimento estratégico pode surgir nos níveis hierárquicos mais baixos, a partir da identificação desses movimentos por parte dos gerentes médios. Eles passam a defender a aplicação em toda a empresa, diante dos altos executivos. As estratégias não precisam ser necessariamente na ordem hierárquica de cima para baixo, e esses movimentos, apesar de serem estratégicos, não configuram a formação de uma estratégia. O livro nos explica o que é uma estratégia emergente. Porém, para um melhor entendimento, primeiro devemos entender o que é a estratégia deliberada. A estratégia deliberada irá tentar controlar todo o processo definindo um método de implementação. A estratégia emergente, por outro lado, busca ações estratégicas que são identificadas a partir do aprendizado dos diversos setores da empresa. São identificados padrões de ações que geram resultados positivos. Dentro da estratégia emergente, o autor utiliza o exemplo de vendedores de uma empresa, que podem identificar um grupo que apresenta maior aceitação de um determinado produto. Sendo assim, eles focam as vendas para esse grupo específico. A empresa pode tomar essa atitude dos vendedores como um aprendizado, que pode ser replicado na empresa. Ou seja, a empresa passa a produzir produtos direcionados a esse público-alvo. As estratégias ainda podem ser formadas ou formuladas por diferentes grupos ou por apenas uma pessoa. Sendo assim, as decisões podem ser tomadas por julgamento profissional, que é quando uma pessoa possui conhecimento e experiências suficientes para decidir de uma forma que condiga com sua profissão e com a necessidade identificada. Como professor, que muda sua aula de acordo com o aprendizado dos alunos. As decisões também podem ser tomadas por sanção administrativa, que são ações tomadas por gerentes centrais, que passam para os subordinados, seguindo a hierarquia de modo mais tradicional. As decisões também podem ser tomadas por decisão coletiva, quando vários gerentes de várias unidades se reúnem para definir os próximos passos a serem seguidos. Esses coletivos podem ser formados por interesse comum, por interesse político, por um modelo analítico ou por simplesmente um desinteresse,
quando as pessoas vão em busca de um problema para os quais elas podem ser a resposta. Por último, as estratégias na organização profissional, que diz que mesmo em organizações estáveis, as práticas estão em constante mudança e mesmo que a organização não mude, as operações nunca param de mudar. Sendo assim, podemos dizer que uma estratégia emergente tem como objetivo encontrar comportamentos desejáveis dentro da empresa, que serão replicados para todos os funcionários. Para identificar esse comportamento, o líder deve estar sempre atento no que os colaboradores estão realizando, pois seu aprendizado está a partir das ações realizadas por eles. A partir disso, a empresa consegue identificar suas forças e fraquezas, entendendo o que deve ser aprimorado e o que já está bem estabelecido. Sendo assim, o que foi aprendido no passado serve como exemplo para a formação de uma nova estratégia no futuro, com estratégias bem formuladas e definidas. A criação do conhecimento dentro da empresa se dá a partir do aprendizado que vem de antigas ações realizadas pelos colaboradores. Sobre as premissas da escola do aprendizado. A primeira premissa nos diz que o ambiente organizacional impede um controle deliberado. Então, mesmo que exista uma estratégia bem definida, a sua aplicação pode não seguir o que foi planejado, pois as organizações passam por mudanças constantes. A segunda premissa vem nos falar que o líder da organização deve estar constantemente aberto para novos aprendizados, pois o ambiente coletivo também é uma forma de aprender. Sendo assim, ele aprende com qualquer colaborador, pois todos podem ter uma ideia de valor. A terceira premissa afirma que devemos pensar de forma retrospectiva para aprender com as ações já tomadas, e qualquer um que tenha capacidades e recursos pode aprender. A quarta premissa nos explica que o líder deixa de ser o criador da estratégia e passa a gerenciar o aprendizado de onde uma nova estratégia pode emergir. A quinta premissa trata sobre as estratégias como padrões do passado, que devem ser identificados para mais tarde servir para a formulação de estratégias no futuro, que irá guiar o comportamento de todo o processo de produção. As dinâmicas das capacidades organizacionais. Competência central. Ela deve ser essencial à sobrevivência corporativa a curto e a longo prazos. Invisível aos concorrentes, difícil de imitar, exclusiva da corporação, uma mistura de aptidões, recursos e processos. Será essencial para o desenvolvimento de produtos centrais e produtos finais. É essencial a implementação da visão estratégica da corporação. Intenção estratégica. A intenção estratégica se baseia em um padrão formado intuitivamente para lidar em unidade e coerência. Isto produz uma orientação simples, mas vigorosa, acessível intuitivamente a todos os funcionários da empresa. Uma orientação que, devido à sua clareza, pode ser seguida com alguma consistência a longo prazo, a despeito da presença de turbulência. O livro Safari de Estratégia também nos dá um exemplo de teoria do caos, onde uma borboleta bate suas asas aqui no Brasil e causa um furacão no outro lado do mundo. Isso nos mostra que uma atitude tomada no início da produção de uma organização pode interferir nos mais altos setores, podendo gerar uma situação caótica. Com isso, podemos entender que um planejamento a longo prazo pode causar situações desejadas, pois as mudanças dentro das organizações são inevitáveis, por conta do ambiente das organizações serem aleatórios. Porém, é possível fazer previsões e estabelecer padrões que não irão prejudicar todo o funcionamento da empresa. Vamos falar um pouco sobre as críticas da escola do aprendizado. A escola da aprendizagem acaba não havendo uma estratégia pré-definida, devido a ela tentar sempre se adaptar ao momento. Acaba se perdendo estratégias que poderiam ser úteis, pois elas acabam trabalhando em sistemas aleatórios que mudam constantemente. Pode ocorrer várias estratégias erradas, o que pode prejudicar a empresa. Com isto, podemos mostrar que é preciso ter cuidado com a aprendizagem de todo o sistema da organização, pois deve-se sempre evitar as falhas e aprender com o que já deu errado.
um pequeno vídeo para demonstração. Isso vale para várias áreas. Por exemplo, há uma história que é clássica, que é da área de recursos humanos, conhece bem, porque ela é verdadeira. Uma estupenda multinacional, fabrica de tudo, de sorvete, né, açúcar, seja que for, sabonete, pasta de dente. Eles têm uma fábrica próxima a Campinas, ali em Valinhos, e eles tinham uma encrenca. Há 15 anos, qual era a encrenca? Na fábrica de pasta de dente, na esteira final de aço para embalamento, vinha as caixinhas de pasta de dente, de vez em quando passava uma vazia, seu tubo dentro, e era embalada. Há 15 anos, você comprava aí, não acontecia nada. Hoje tem Código do Consumidor, hoje você tem o Ministério Público em cima, graças a Deus, você tem concorrência. Eles tinham que mexer nisso. O que eles fizeram? 2 engenheiros, por 3 meses, gastaram 8 milhões e chegaram a uma solução estupenda. Conseguiram um programa de computador acoplado à esteira de aço, que é uma coisa difícil, com uma balança ultra sensível. Quando passava uma caixinha vazia, acusava a diferença de peso, o que é difícil, não há máquina, parava o sistema, travava, um braço hidráulico vinha e tirava. Essa história é real e conhecida, mas vale a pena trazê-la. 1 mês, 2, 3 de funcionamento, perfeito, 0 de rejeição, todo consumidor satisfeito. Foram olhar os relatórios, fazia 2 meses que estava desligado. Chama o supervisor, chama o gerente, chama a chefe. O que aconteceu? Ninguém sabia. Chegaram nos operários e falaram: o que aconteceu? A gente desligou isso. Falei: como desligou? O que foi? Aí eles davam um trabalho danado. Toda hora parava, vinha um bracinho, tirava. Ué, então como é que está funcionando? Ah, fizemos do nosso jeito. O que vocês fizeram? Fizemos uma vaquinha entre nós, juntamos R$80, compramos um ventilador daqueles desse tamanho, pusemos aqui, quando passa uma caixinha... Atenção, 2 engenheiros, 3 meses, 8 milhões. O que eles estavam fazendo era uma saída, claro. Qual é o problema? Não era a melhor saída. Onde estava a melhor saída? No estoque de conhecimento. A questão é que hoje em dia, onde há concorrência, não há tempo a perder.